Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7. A gente vai estar batendo papo no dia de hoje com a doutora Luísa Gomes, que é psicóloga, e a gente vai estar tratando do tema, né, como a violência contra a mulher pode impactar no laço afetivo, né, entre mães e filhos. Bom dia, doutora Luísa, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, João. Luísa, falar, né, de violência, né, é uma temática sempre que a gente tem trazido aqui no Jornal da Manhã, principalmente agora na questão do agosto, né, o Agosto Lilás, que traz essa abordagem, né, central do combate à violência contra a mulher. E falar de violência contra a mulher traz impactos para as famílias, para os filhos, enfim, como a gente pode traçar um paralelo dessa violência especificamente entre a mulher e o que isso traz de forma negativa para os filhos, principalmente ali na primeira infância, na adolescência, até chegar na vida adulta. Certo. Vamos pensar então, vou fazer um fragmento dessa sua pergunta, tá, João? E no primeiro momento, esse vínculo ele é impactado porque essa mulher muitas vezes ela está ali, né, dentro dessa família, muitas vezes desestruturada, cercada por situações de violência. Então, quando a gente pensa em violência, não tem como a gente pensar em um tipo só de violência, né? A violência é multifacetada. Então, muitas vezes essa mulher ela passa por uma violência psicológica, violência física, patrimonial, e tudo isso impacta inclusive na forma como ela vai lidar com essa criança, né? No cuidado. Às vezes ela está tão refém dessa violência que ela não consegue olhar para além de tudo aquilo. E a criança acaba ficando em segundo plano, que acaba sofrendo também com essa violência, né? E a criança, ela, nesses primeiros 6 anos de vida, que é o que a gente chama de primeira infância, ela está no processo de desenvolvimento, né? Que é o momento de maior plasticidade cerebral. Ela é o que a gente chama de esponjinha, ela absorve tudo, seja para o bem, seja para o mal. Ela vai se desenvolver, né? É esse momento que ela desenvolve as habilidades cognitivas, sociais, motoras, intelectuais. Então, nesse momento, ela precisa do estímulo, né? Existe o que a gente chama de janela de oportunidade. Se essa criança não consegue ter esse ambiente, esse lar seguro, né, para pessoas de referência que são os pais, né? O pai, a mãe, a rede de apoio familiar não consegue passar essa segurança para essa criança, então é muito difícil que ela se desenvolva. E aí começa a aparecer alguns sintomas, né? A criança fica mais irritada, choro fácil. Mas por que essa criança está chorando tanto, né? E aí a gente vai avaliando todo o contexto familiar. É choro, enurese noturna, né? Que é o xixi na cama. Às vezes a criança fica com muito medo e as pessoas elas não sabem lidar. Às vezes assim, você chega no ambiente escolar, a criança está com alguns comportamentos, um comportamento mais agressivo. Então, na primeira infância são esses sintomas. Mas quando a gente pensa numa esfera de adolescência, idade adulta, sintomas como ansiedade, como depressão, dificuldade de confiar em pessoas, dificuldade de se relacionar, né, com outras pessoas, e muitas vezes elas acabam repetindo alguns padrões, né? Seja o padrão da violência, ou então algumas mulheres elas acabam entrando também em relacionamentos abusivos. Doutora Luísa, só um ponto. Então a gente pode dizer, a grosso modo, claro, que um filho, que uma filha de uma mulher que é agredida, que é violentada, esse filho, essa criança, esse dependente, ele é um pouco deixado de lado por essa mãe devido a toda essa problemática, esses transtornos que essa mulher vive. A gente pode dizer isso a grosso modo? Isso pode acontecer,
né? Isso pode acontecer. Eu não gosto de afirmar, porque quando a gente trabalha com o sujeito, a gente não pode colocar tudo em caixinhas. Mas, assim, a gente percebe que existe uma fragilidade nesses vínculos, né? Inclusive na questão do apego. Então, por exemplo, na época que eu trabalhei no Sistema de Garantia de Direitos, a gente presenciava muito isso no Centro de Referência da Assistência Social, que é o CRAS, que a gente trabalha lá especificamente no fortalecimento de vínculos familiares. Ô Luiz, a gente vê muitos videozinhos nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, enfim, muitas coisas tratando da seguinte forma: eu tenho uma filha, eu vou exemplificar alguns desses vídeos. Eu tenho uma filha e ali o pai trata bem a filha de forma amorosa, de forma afetiva, e ali ela tende, né, a se relacionar futuramente com um homem também que a trate bem, enfim, que seja um cavalheiro, um gentleman, e ali mostra esse mesmo vídeo, né, mostrando que um pai grosseiro, no qual agride a mãe, fala alto, diz que a comida tá ruim, diz que a roupa não tá passada, e ali depois mostra também ela repetindo esse relacionamento de certa forma abusivo. Isso tem alguma ligação psicológica, emocional, real de fato, ou é apenas esses videozinhos de engajamento que a gente vê tanto na rede social, ou tem alguma ligação técnica fatídica? Sim, as crianças, elas aprendem pelo exemplo, né? Então, se você tem um lar amoroso na sua casa, em que a criança ela tem um pai presente, um pai que passa segurança, que passa proteção para ela, a tendência é que no futuro ela procure se relacionar com pessoas que permaneçam, né, nesse padrão. E quando as crianças elas passam por situações de muitas violências, né, de múltiplas violências, a tendência é que no futuro elas não têm uma outra referência do que é família, do que é o cuidado, entende? Então ela acaba reproduzindo esses mesmos comportamentos. Se naturaliza. Se naturaliza. Ou seja, é natural, então, a criança espelhar o relacionamento dos pais na prática, se for um lar abusivo, de violência, de agressão, é natural essa reprodução? Porque é algo que fica naturalizado, né? Ela não tem uma outra referência do que é um relacionamento. Então, na cabeça dela, um relacionamento é aquilo. E como, doutora Luísa Gomes, quebrar esse ciclo, podemos dizer assim, como dar um basta nisso daí, não ficar nesse ciclo de abusos, de violência que a gente vê tanto na nossa sociedade? Tá. Tem alguns passos. Eu, como psicóloga, né, eu indico a terapia, mas a gente sabe que o acesso à terapia, nem todas as pessoas vão ter condições de bancar uma terapia, né? E aí existem recursos. Por exemplo, os CRAS, os CREAS, né, que são órgãos da assistência social, e eu falo isso porque eu já fui técnica de referência, eu já fui psicóloga desses dois dispositivos. Existem grupos de mulheres, né, que trabalham só com mulheres vítimas de violência, então fazendo um fortalecimento subjetivo delas mesmas, né, falando o que é a violência, porque muitas mulheres elas não sabem, elas não conseguem nem reconhecer a violência, né? Então, assim, elas acham que a violência é apenas o marido bater nelas. Só a violência física. Só a violência física. E quando elas começam a participar desses grupos, elas vão entendendo que a violência ela vai além da violência física, né? Claro. Então, a gente vai trabalhando as questões da violência e fazendo com que essa mulher fale, mas principalmente que ela se perceba nesse lugar, né? E como que ela pode ser protagonista também, porque às vezes a gente vê muitos relatos, muitas falas de essa mulher ela apanha porque ela quer, ela está nessa relação porque ela quer. E muitas vezes existe uma questão que é fortíssima, que é a questão da dependência emocional. E também, atrelada à dependência emocional, ainda existe a dependência financeira, né? Mas, assim, pensando em situações em que há pouco tempo saiu um caso de uma delegada que ela era vítima de violência, né? Violência doméstica. Ela é uma delegada,
E ainda assim, ela passava por esse processo da violência, entende? Ou seja, não significa que seja formação acadêmica, ou não classe social, social, complexo. Função de atividade profissional, ou seja, essa questão da violência, ela está enraizada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e a gente traz, né, a doutora Luísa Gomes para estar desmistificando essas temáticas e trazendo esse olhar. Natália Basso. Pois é, a gente, inclusive esse mês todo, né, a gente trouxe algumas especialistas, assim, algumas áreas diferentes para a gente tentar entender a formação mesmo, como funciona esse ciclo, como a mulher pode sair disso, e a gente está encerrando justamente nessa coisa do vínculo, da relação da mãe e filho, que a gente sabe que é tão importante para o desenvolvimento, e isso é um desenvolvimento de um ser ativo na sociedade, então todos ganhamos com essa mudança de padrão, essa mudança de cultura e comportamento. E voltando para essa questão do vínculo da mãe e filha, você mencionou que também tem uma questão que aquela mulher, ela está nesse processo depressivo até, né? E aí ela às vezes não consegue seguir tão bem com aquela criação, com aquela educação. Mas aí se a gente pensar também na situação inversa, que aquela mãe, ela tem tanto medo, ela está tão insegura, tão intimidada, que ela sufoca aquele filho, que ela super protege aquele filho, tanto do marido, né, do companheiro, mas também do mundo inteiro. Então ela despeja, ela deposita nessa criança, principalmente, todo o seu medo. Como é que funciona? O que é que acontece nesse tipo de situação? Com o desenvolvimento dessa criança, passando pela adolescência e chegando à vida adulta? Sim. Quando a gente pensa na violência, o medo é um dos sentimentos que mais atravessa, né, o sujeito. Então, quando a gente pensa nessa mulher que está ali comprometida com esse filho, né, tão implicada, que existe esse medo tão grande e ela acaba vivendo em função desse filho, de cuidar desse filho, acaba que no futuro isso pode ter um peso também para essa criança, né, que vai se tornar um adolescente, um adulto, muito medroso, muito temeroso de tudo, né? Inseguro, né? Isso. E como consequência, os vínculos afetivos, né, no futuro, quando essa pessoa for se relacionar com alguém, a tendência é que exista muito essa insegurança, né? Esse receio de se envolver num relacionamento também. Exatamente por causa das marcas, né? Por causa dos traumas desse passado. É um processo de adoecimento mental de uma vida, né, doutora Luísa? Luísa, voltando um pouco, né, na sua explicação sobre a quebra do ciclo, como é feita essa terapia com as crianças, de forma mais específica? Assim, vocês usam ludoterapia? Como é feita? Sim. Nos dispositivos no Sistema de Garantia de Direitos, né, que é o que a gente chama de SGD, são vários órgãos envolvidos. Vou falar um pouco da realidade do CRAS e do CREAS, principalmente o CRAS, porque o CRAS ele é a porta de entrada de todo usuário. E a partir do CRAS, a gente faz os encaminhamentos para a saúde, para a previdência social, para a educação, enfim, a gente vai pensando em como vamos contactar essa rede intersetorial, certo? Quando chega uma criança no CRAS, a gente faz um acompanhamento com essa família, né? Não tem o SUS, na saúde tem um SUS. Na assistência social tem o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. E a gente abre um prontuário dessa família. Fazemos visitas domiciliares, né? Fazemos esse acompanhamento. Existe um programa também chamado Criança Feliz, que as facilitadoras vão até a casa, fazem algumas orientações para a família, para trabalhar esse fortalecimento. Mas, além disso, existe um grupo, né, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que a gente trabalha com as crianças de várias faixas, assim,
crianças pequenininhas, mesmo dentro da primeira infância, até 6 anos, mas as mais velhas também, adolescentes também fazem parte, e eles são divididos em grupos para se trabalhar com educadores sociais, trabalha música, questões artísticas, musicais, apresentações. E dentro do CRAS também tem um grupo de crianças, e nesse grupo a gente trabalha questões de ludoterapia, né? Vamos fazendo intervenções com essas crianças, pensando no... Tem um texto do Lacan que se chama 2 notas para a criança. E nesse texto ele fala que o sintoma da criança é o reflexo do sintoma dos pais, né? Então, se essa criança vive num lar adoecido, o sintoma dessa criança é o adoecimento também, né? Então, a gente vai trabalhando com elas as brincadeiras, né? Fazendo intervenções que muitas vezes as pessoas falam assim: o psicólogo infantil brinca muito com a criança. Claro, porque através da brincadeira a gente consegue acessar questões subjetivas. A gente não pode falar diretamente com a criança de uma experiência que é traumática para ela. Então, o brincar é uma forma da gente conseguir fazer com que essa criança fale de uma forma que não seja tão traumática para ela. Doutora Luísa Gomes, psicóloga, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã, pela Jovem Pan 100,7. Quero deixar o convite público para que a senhora esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes para a nossa sociedade. E quero deixar um espaço para suas considerações finais. Ok. Eu agradeço muito o convite de vocês. É um tema muito importante. A gente está no 18º ano, né, da Lei Maria da Penha, uma lei que é tão importante e que merece ainda mais destaque na sociedade. Todas as pessoas, elas precisam conhecer a Lei Maria da Penha, conhecer os seus impactos, né? E quando a gente pensa em violência, a gente não pode pensar em uma esfera de isso só acontece em uma classe social, porque todas as classes sociais, elas podem estar atravessadas pela temática da violência. Então, eu gostaria de deixar um recado para o ouvinte, né, que se vocês conhecem alguém que esteja passando por uma situação de violência, ajude. Não aponte o dedo, não seja mais uma pessoa a violar os direitos dessa pessoa, né? Não aponte o dedo, seja a mão que acolhe, né? Oriente, porque muitas vezes essa pessoa ela está tão capturada pela violência que ela não consegue enxergar nada além. Então, a gente, enquanto sociedade, a gente também precisa pensar, né, nessas questões, acolher essas mulheres, acolher essas famílias. As crianças, elas precisam do nosso cuidado, né? No Estatuto da Criança e do Adolescente, fala-se muito sobre essa questão do cuidado da criança, que não é só uma questão dos pais e dos cuidadores, mas é uma questão da sociedade como um todo. Então, nós, enquanto sociedade, a gente precisa cuidar das nossas crianças, precisamos cuidar dessas mulheres também. Doutora Luísa Gomes, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui pela Jovem Pan 100,7, nesse bate-papo tão bacana, tão esclarecedor e tão pedagógico no dia de hoje. Só deixando um recado, Natália, Maria Clara, para o nosso ouvinte, que na próxima segunda-feira a nossa co-irmã CBN irá transmitir o debate político-eleitoral entre os candidatos a prefeito de Maceió, dia 2 de setembro, ou seja, na próxima segunda-feira, às 11 horas da manhã. Será transmitido pelo YouTube, às 11 horas da manhã, e também pelo site cbnmaceió.com.br, e também você que está ligadinho nas ondas do rádio, né, em 104.5, na nossa co-irmã CBN, o debate eleitoral político entre os candidatos a prefeito de Maceió. Tá dado o recado. Muito obrigado a minhas companheiras de bancada por mais uma semana de muito trabalho. Natália Barros, Maria Clara Gomes, nosso querido Mailson Franklin, sempre nas ruas de Maceió com Geraldo Salgueiro, nosso querido Robson nas redes sociais, nosso querido Claudio Stone aqui sempre na técnica conosco. Muito obrigado a todos vocês e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até segunda.
Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.